E aí, pessoal, como vocês estão? Tá, no vídeo de hoje a gente vai estar falando, né? Vamos estar entendendo essa música aqui, Sweet Shine On Mine, de Guns N' Roses. Eu fiquei surpresa. Eu sei que é muito óbvio, mas descobri hoje que esse N aqui, com esse tracinho, é a abreviação de AND, que significa I. Então aqui tá falando de armas e rosas. Se eu não tô errando, Guns é arma, né? É essa aí, Armas e Rosa, o nome da banda. Mas tá, primeiro, antes de começar esse vídeo, se você não acompanha meu canal, pula essa parte. Mas se você me acompanha, você percebeu que a gente tá com o Ai, meu Deus, eu tô muito feliz. Eu amei, eu tô apaixonada. Agora eu tô com esse PNG que você tá vendo. Ai, nossa, ficou tão bonito. Olha isso. Que lindo. Eu não acredito que eu fiz isso. E ficou muito bonito. Olha isso, meu Deus. Tá, eu quero comparar com o que eu tava usando, que era o modelo 3D. Olha a comparação. Olha. Nossa, olha isso. Só pela altura já dá pra saber também, né? A diferença. Né? Todos os detalhes aí também fiéis. Eu gosto bastante dessa fidelidade. A franja também. Deixa eu dar zoom, né? Tá melhor. Então, o cabelo, a franja eu também não consegui fazer fiel. Porque assim, eu fiz no Void. É Void, não, é Void com R, eu acho. E lá tem tudo pré-definido. Então você faz o seu modelo com base no que tem lá e esses formatos que eu consegui fazer. Dá pra ver, né, que não tá muito fiel. O formato do olho é tudo realmente bem genérico. E essa é a ideia do Void, tá tudo bem, né, porque é tudo pré-pronto, mas eu gostaria de ter, né, essa originalidade e ter essa presença. Então, o formato do olho da minha personagem é bem característico, como você se percebe, e aqui no modelo 3D a gente não consegue ter isso. Porém, no modelo 3D a gente consegue mexer. Ele tá meio bugado hoje, não sei o que deu nele, mas enfim. É que eu só tô mostrando o rosto. Aí ele, como ele não vê o braço, ele não sabe como meu braço tá se movendo, mas enfim. Tá, então o rosto, não tem como mexer tudo, a boca, os olhos. Mas em compensação, meu modelo do YouTube é bem mais leve pro meu PC, que meu PC é muito fraco, então vai ser melhor pra ele, que vocês não veem, mas em todos os meus vídeos, meu PC trava várias vezes, eu tenho que fazer vários cortes, então demora muito pra gravar todos os vídeos, por questão de 1 hora, porque eu só fico cortando quando ele trava, aí eu tenho que iniciar, é muito chato. E eu acho que usando o modelo PG também não vai acontecer mais isso. Mas enfim, vamos pro vídeo. Eu ia fazer minha personagem dela grandona, igual o meu modelo 3D, né? Aquela adulta, entre aspas. Só que eu decidi fazer modelo de gibi justamente para isso, olha. Porque olha como encaixa tudo certinho. O modelo grande eu tentei ficar deixando ela bem pequenininha. Eu até comecei a desenhar o modelo grandão e eu fiz uns testes e realmente eu ia ter que deixar ela muito pequenininha, igual eu fazia com o modelo 3D. Então, o modelo GB faz bem mais sentido, porque olha como ela fica. Ela consegue ficar grande, cabe certinho e não cobre nada, então é muito bom isso aí. Aí, por enquanto, ela só tem essa expressão sorrindo, e essa assim, mais séria, enfim. Mas, ok, essa música é do artista Guns N' Roses, como a gente falou lá, do álbum Apetite por Destruição. É de 1987. Ah, é bem antiga essa música. Eu não sabia que essa música era tão antiga. E até hoje muita gente escuta, a gente vê em filme. Foi uma música que ganhou muita popularidade. Eu tava vendo sobre como que foi isso e qual é o significado da música. E basicamente eles estavam só assim aquecendo e veio esse riff da guitarra que é muito marcante na música. Quem ouviu a música sabe quão marcante é, que tem no início da música, em algumas partes dela também. E eles só estavam lá aquecendo e veio isso e eu pensei, ah, legal. Aí um cara lá,
ele mostrou um poema dele que ele fez pra namorada dele, que depois se tornou esposa, que depois eles se separaram. Eu vou contar essa história. Mas calma aí, vamos pelo início. Aqui, ó, não precisa nem decorar aqui, ó. Esse cara aqui. Ele tinha feito poema pra ela, aí a música se originou do poema. Então a música fala muito sobre nostalgia, sobre a infância, e que ele olha pra ela e lembra da infância, dos bons momentos, porque ela tem uma inocência, tem uma pureza que lembra da infância dele e que às vezes dá até vontade de chorar olhando para ela. Então, é uma letra muito bonita, porém deu muito errado o relacionamento deles. Eu pesquisei sobre, né, que eu fiquei curiosa porque ele fez uma música tão bonita para ela. Eu fiquei pensando, o que será que aconteceu? Eles ficaram juntos até o fim? E como eu falei, não ficaram juntos até o fim. Bom, eles namoraram por um tempo, enquanto ele fez essa música, eles ainda estão namorando. Aí a namorada dele falou que tem relatos dela, né? Ela relatou que quando eles se casaram, ele chegou do nada, de madrugada, na casa dela, com uma faca, uma arma, não lembro direito, acho que era uma arma, e ameaçou, dizendo que se ela não casasse com ele ia se suicidar. Então eles foram lá e se casaram. Aí, só pelo começo de tudo, já deu tudo muito errado, já era óbvio que não ia dar certo isso. Aí eles até tentaram ter um filho, só que aconteceu um aborto espontâneo, então foi algo muito ruim. E, se eu não me engano, ela disse que ele batia nela, xingava ela, e ela até entrou em um processo com ele. Aí eles terminaram. Foi, assim, um relacionamento muito conturbado, não deu nada certo, então, gente, complicado. Enfim, as coisas não são o que parecem. Então, desculpa se eu estraguei essa música pra vocês. Mas não pensem nisso, pensem em coisas boas, nesse bom sentimento. Aí ele começa falando assim: She's got a smile that it seems to me. Ela tem um sorriso que parece pra mim. Esse seems, eles usam esse parece no sentido de memória. Tipo, parece que isso aconteceu tal dia, né? É mais nesse sentido de memória, entendeu? Parece que aconteceu tal coisa. Então ele fala assim, o sorriso dela parece, no sentido de memória que ele complementa aqui, ó. Reminds me of childhood memories. Então, me lembra memórias de infância. Eu tô falando assim, parece que o sorriso dela me lembra memórias de infância. Então, né, basicamente é isso, não tem nem o que explicar. Ele, toda vez que olha pra ela, ele pensa, nossa, seu sorriso lembra o sorriso que eu tinha na minha infância, um sorriso muito puro. Where everything was as fresh as the bright blue sky. Onde tudo era tão fresco como o brilho do céu azul. Então, quando tudo era tão brilhante, porque a infância tem isso, né? O pessoal tem essa memória da infância como algo muito bom, como a época de ouro, algo que era muito lindo, muito brilhante. E ele compara esse brilho com o céu azul. E falando de mim, eu não tenho não isso não, de tipo, infância incrível, que brilhante. Pelo contrário, eu fico feliz que eu cresci, porque, nossa, é muito chato a pessoa ser criança, porque, né, ninguém te dá moral, que criança é chato, aí você não tem nada pra fazer, tem que brincar, mas é entediante brincar sozinho. Entendeu? Eu tenho minha lembrança de criança ser muito entediante. Mas é porque também eu tive uma infância, né? Foi uma infância assim, bem, assim. Então eu não tenho isso, eu olho pra infância e penso, entediante, não queria votar e todo dia agradeço que eu já cresci. Porque agora eu tenho liberdade, eu tenho um monte de coisa pra fazer.
Now and then when I see her face. Então, temos essa expressão aqui, now and then, que a gente, traduzindo literalmente, seria agora e então, mas uma expressão que significa, assim, de tempo em tempo, entendeu? Ou como o chat traduziu de vez em quando. Eu gosto de falar de tempo em tempo, que pra mim é assim que eu falaria isso, né? Então, de tempo em tempo, quando eu vejo o rosto dela, she takes me away to that special place. Ela me leva para aquele lugar especial. Ela traz memórias muito boas para ele. Legal. E eu até pensei, será que eles conviveram juntos na infância? E não, eles não conviveram juntos. Ela só lembra mesmo a infância dele, mas não, eles não conviveram juntos na infância. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. Então, se eu encarasse por muito tempo, ó, verbo stare significa encarar, tipo, ficar encarando alguma coisa assim, tipo, se você parar, por exemplo, ele tá falando do olho dela? Não, do rosto dela. Desculpa, gente. Acabei de ler, não lembro. Do rosto. Stare seria, tipo, ficar literalmente assim, encarando o rosto parado, assim, olhando por um tempão. Isso que é stare. Então é uma palavra bem forte. Isso aí. Né? Porque parar e encarar, assim, por um tempão. E tem o verbo aqui, too long, que você fica muito mesmo, tipo, muito. Então, se ele olhasse muito, por muito tempo, breakdown, né, desmoronar, mas provavelmente seria um choro de felicidade, que é legal. Chorar de felicidade é muito legal isso aí. Aí o nome da música, né, Sweet Child of Mine, que no título da música, o F aqui tá abreviado, eles botam um negocinho aqui, aí fica o off abreviado, né? Aí a abreviado fica Sweet Child of Mine. E se a abreviação fala Sweet Child of Mine, né? Então, doce criança minha. Talvez isso seja meio óbvio, acho que é óbvio, mas tem coisas óbvias que eu não entendo. Mas eu fiquei confusa se ele tava falando, essa doce criança se referia a ela ou a ele mesmo. Tipo, quem é a doce criança, mas eu acho que ele tá se referindo a ele, né? Então, doce criança minha. She's got eyes of the bluest skies. Pensa no céu bem azul assim. E ela tem esse céu aí bem azul. Ela tem olho azul mesmo. Eu olhei uma foto que podia ser metáfora, sei lá. Ela tem olho azul mesmo. Esse aí não é uma metáfora assim. Ela não tem olho azul, entendeu? Ela tem olho azul mesmo, sei lá. As if they thought of Ray. Então, como se eles pensassem em chuva, né? E chuva, eles usam muito de metáfora para tristeza, né? Então, ela tem olhos azuis, como se pensasse em tristeza, como se ela quisesse chorar. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Eu ia odiar olhar para esses olhos e ver, nem que seja um pouco de dor nesses olhos. Eu queria dar uma ênfase aqui, uma explicação, na verdade, não é ênfase, nessa palavra aqui, ounce, que significa onça, só que é a medida que eles usam, que lá eles não usam grama, que eles usam isso. Eu tava pedindo pro chat me explicar para entender melhor. E nossa, eu ia explicar pra vocês, só que eu achei tão engraçada a forma como ele explicou que eu queria mostrar como ele falou, olha isso. Tá, olha só o que ele falou. Isso aqui é especificamente sobre os Estados Unidos, ok, galera? Nos Estados Unidos, eles quase nunca usam gramas no dia a dia. Eles usam um sistema chamado imperial. Que é basicamente o jeito antiquado de medir coisas, porque o país simplesmente se recusa a aceitar que o resto do planeta segue o sistema métrico. Então em vez de grama, quilogramas, eles usam ounce, pounds,
Então, ele fez uma comparação direta aqui, né? Então, um ounce vale 28,35 gramas e um pound vale 453,6 gramas. Então, por que eles ainda usam isso? Porque tradição, teimosia e ego gigante, basicamente isso. E também porque o comércio dele já funciona todo assim, então mudar isso seria um caos. Então tem outro exemplo aqui, e é isso aí. Ai, gente, eu acho nada a ver, eles usam um negócio aqui, você pensa, mas eles usam um negócio meio antiquado, né? Tipo, você mede a altura da pessoa com o pé. Com o pé. Quando você fala em inglês, altura, você fala, eu tenho, sei lá, 5 pés por 11. Mano, por pé, mano. Mas tudo bem, eu não tô julgando, desculpa. Ai, eu julguei muito, tô me sentindo mal. Eu tô zoando, gente. Respeito todo mundo que se mete com pé, com onça. Tudo bem, entendeu? Acontece, às vezes acontece. E é isso aí. Her hair reminds me of a war safe place. Então, o cabelo dela me lembra de um lugar quente e um lugar seguro. Então, eu queria dar uma ênfase em remind, que esse verbo é interessante. Acho que talvez você possa estar pensando qual a diferença do verbo remind e o verbo remember, que provavelmente, mesmo se você for um iniciante assim, muito iniciante, você conhece o verbo remember, que os dois significa lembrar, né? Os dois têm a mesma tradução, só que você usa em contextos diferentes. Remember é quando você se lembra de algo, você mesmo, você pensa assim, você lembra de algo. E remind é quando outra pessoa te lembra de algo. Então você não pode falar I remind, porque não é você que lembra. Se é você que lembra, então é remember. Então ele usa remind aqui porque ela que lembra ele esse lugar seguro e quente. Mas se ele que lembrasse, ele usaria remember. Então, essa é a diferença aí, galera. Where as a child I'd hide. Então, onde eu como criança eu iria me esconder. Então, o cabelo dela é um lugar que traz paz para ele e traz boas lembranças e traz conforto e essa sensação boa. And pray for the thunder and the rain to kindly pass me by. E rezar para que o trovão, né, thunder, trovão, e a chuva, rain, calmamente, ou como o chat traduziu, silenciosamente. Então, fosse embora. Where do we go now? Então, para onde nós vamos agora? Where do we go? Para onde nós vamos? Então, isso ele já está falando do futuro. Como vai ser o nosso relacionamento? Para onde nós iremos? Como vai ser o nosso futuro? Como vamos viver daqui a partir de diante? Então já é mais uma certa insegurança. Tenho medo do futuro, entendeu? Obrigada por ter assistido. Eu geralmente recomendo o vídeo, só que eu não faço a mínima ideia que outros vídeos do canal teriam alguma relação com essa que você que tá vendo poderia gostar, porque eu faço músicas muito aleatórias. Então eu vou deixar o YouTube recomendar, se esse também foi o YouTube que acha que você vai gostar, então dá uma olhadinha aí, tchau.